Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 42 em diante a santa palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42 e diante, a palavra nos diz assim: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Olha, essa palavra com certeza é muito desafiadora. Porque quando nós olhamos para essa palavra, que é a palavra de Deus, nós já somos impactados pelo poder que há nela. E se nós olharmos com um pouco mais de cuidado, esse impacto, esse poder que há na palavra de Deus, transforma a nossa mentalidade. E nesses dias, por exemplo, está sendo difícil perseverar. E eu gostaria de hoje observar esse ensino na palavra. E o primeiro ensino que nós observamos é exatamente esse, a perseverança. Mas perseverar em quê? Olha só o que diz o versículo 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A perseverança dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que estavam se achegando a Jesus, tem um caminho a ser trilhado. Parece que tem etapas a serem observadas, e essas etapas precisam ser aprendidas por nós. Mas o interessante é que essa palavra perseverar, ela tem uma conotação muito forte. No termo original, ela tem uma conotação muito forte, como se você estivesse suportando açoites, como se você estivesse suportando perseguição, como se você estivesse suportando um grande levante de inimigos. E sabe, olhando para esse texto, e olhando para o nosso contexto, aquele que nós estamos vivendo exatamente hoje, nós estamos sim passando por um grande momento de perseguição. Perseguição emocional, eu diria, espiritual, de saúde, e algumas pessoas ainda sofrem perseguição religiosa. E nós podemos olhar para todo esse contexto e a partir do nosso olhar, observar essa palavra como sendo uma palavra desafiadora para mim e para você, porque nós estamos resistindo tudo isso, suportando tudo isso, mas baseados naquilo que é a nossa esperança. A esperança que há no nosso coração é que o Senhor está conosco. Por isso nós perseveramos na oração. Por isso nós perseveramos no ensino dos apóstolos. Por isso nós perseveramos na comunhão, seja ela presencial ou virtual. Nós estamos aqui para buscar a face de Jesus. Por isso nós não nos entregamos, mas perseveramos, porque a nossa esperança, o nosso olhar está naquilo que não se pode ver. O nosso olhar está no alto, como é o clamor, o grito de Paulo em Colossenses capítulo 3. Olhe para o céu, naquilo que você não pode ver, mas que a fé que habita em você te dá certezas que isso que Deus está preparando para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para as pessoas que estão ao seu redor, é muito maior do que aquilo que você pode contemplar com os teus olhos da carne. E é interessante que Romanos capítulo 8, versículo 16, vai fazer essa afirmação também. Eu tenho certeza, eu tenho por certo, que os sofrimentos desse mundo não podem ser comparados com a glória que há de vir. Perseverar na fé, perseverar em Jesus, significa
olhar para todas as situações que nós estamos vivendo, e ao olhar para Jesus, encher-se de esperança, fé e de uma convicção tal, que você se sente inabalável, não por sua causa, porque você sabe que essas perseguições, que essas palavras que vêm como dardos inflamados do inimigo, e por vezes encontram lugar na nossa mente e no nosso coração, nos desanimam, fazem a nossa perna dar até uma tremida, o nosso coração fica abalado, as nossas estruturas começam a se romper. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 13 vai nos lembrar que nós somos fortalecidos quando estamos em Jesus, que nós somos fortalecidos em Cristo, através de Cristo, em nós. E aí nós podemos dizer, ao olhar para 1 João, que maior é o que está em nós, do que as situações adversas que estão no mundo. E por causa de Cristo que está em nós, nós podemos afirmar, como Romanos capítulo 8 vai afirmar, que nós somos mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Mas perseverar em algo que nos enche de esperança é necessário. E o caminho é esse: perseverar no ensino dos apóstolos, na palavra de Deus. Se está na palavra de Deus, é para você. Então você precisa viver o que a Bíblia diz que você precisa viver. Você precisa olhar para o que a Bíblia diz que você precisa olhar. Você precisa adorar, cantar, entoar e orar aquilo que a Bíblia ensina você a viver. Mas não é somente no ensino dos apóstolos, mas é também na comunhão. Seja ela real, presencial ou virtual, ela precisa existir. Porque senão essa sensação de isolamento, essa sensação de solidão, começa a se tornar destrutiva. Começa a implantar em você uma sensação de abandono, de solidão destrutiva. Então viva a comunhão, seja ela virtual ou presencial. Em algumas esferas você pode viver essa comunhão presencial. O partir do pão, o não esquecer daqueles que estão necessitados, daqueles que precisam de socorro, daqueles que precisam de algo que talvez só você possa oferecer. Uma palavra de ânimo, uma oferta, algo que Deus revela a você e de repente você é tocado de uma forma como nunca antes e é direcionado a encontrar-se com aquela pessoa, com aquele indivíduo, com aquela família e ir até eles. Mas sabe, a última coisa que eles apontam aqui é a oração. Partir do pão e nas orações. Quando você está desanimado, talvez uma das primeiras coisas que você deixa de lado é a oração. E aqui tem um grande perigo. Um grande perigo mora nesse ambiente. O ambiente do desânimo, o ambiente da solidão. Você deixar de buscar a face de Deus. Então eles perseveravam no ensino dos apóstolos, perseveravam. Eles perseveravam na comunhão, perseveravam. No partir do pão, na doação, no socorro ao próximo, perseveravam. Mas eles também buscavam a face do Senhor e se mantinham firmes nessa busca pela face do Senhor. E olha o que acontece quando eles perseveram na sua fé e buscando ao Senhor. A partir do versículo 43, a palavra nos diz assim: em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. A perseverança no ensino
vai te capacitar a usar o ensino nas tuas orações. A perseverança na comunhão vai fazer com que as experiências que os teus irmãos e irmãs estão vivendo sirvam de testemunho, como se fosse um combustível, para que você também tivesse ou vivesse experiências pessoais. Mas a experiência no secreto, no ambiente de oração, vai fazer você ser cheio do Espírito Santo de Deus, e feitos extraordinários cercarão a sua vida, a sua história e a vida daqueles que estão ao seu redor. Aí eu queria parar agora um pouco e perguntar para você. Primeiro, você tem perseverado? Ou você está desistindo? Você tem perseverado, se mantido firme nas tuas convicções, na tua fé, na tua busca por Deus, na tua leitura da palavra, na tua vida de oração? Você tem buscado ser cheio do Espírito Santo de Deus todos os dias? Se isso tem acontecido, esse verso vai sair das páginas da Bíblia e vai se manifestar na sua própria vida. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados por meio destes, que perseveram no ensino, que perseveram na comunhão, no partir do pão e na oração. Esses começaram a ver sinais extraordinários da mão do Senhor agindo com poder na vida destes e através da vida destes. Você quer ser um desses? Eu quero. Eu sinceramente quero ser um destes, que persevera nesses aspectos que são pontuados aqui, no ensino, na busca incessante por conhecer mais de perto o meu mestre, no partir do pão, olhando as necessidades, na comunhão, observando todos ao meu redor e sendo observado por eles também, mas na oração, nessa busca incessante para saber que o Senhor continua fazendo sinais e maravilhas. Ontem, nós recebemos uma informação devastadora. O genro de um dos nossos pastores estava com 100% do seu pulmão tomado, e a notícia que nós tivemos é que ele estava entrando em óbito. Aquela notícia começou a invadir os corações e roubar a perseverança. Mas por um movimento, eu nem sei quem começou esse movimento, por um movimento de algumas pessoas que foram iluminadas pelo Espírito Santo de Deus, iniciou-se um movimento de oração por aquele jovem. E surpreendentemente, aquele pulmão que já estava 100% tomado, hoje já estava reagindo. E aquilo que parecia impossível, começou a se tornar possível. Um feito extraordinário, mencionado pelo médico que está cuidando dele, foi um milagre. Foi o que o médico disse. Foi um milagre. Sabe, a maioria de nós tinha desanimado, tinha inundado o seu coração já de tristeza. Uma angústia começou a se alocar no nosso coração e na nossa mente, e a perseverança começou a diminuir, e o olhar a partir da fé começou a deixar de existir, e alguns já estavam até ensaiando as suas mensagens de despedida. Algumas lágrimas correram em vários daqueles que estavam observando e recebendo essa informação. Mas sabe, essa mensagem, essa palavra aqui, ela é para mim e para você, que está vivendo nesse contexto, lembrarmos que o Senhor continua sendo o mesmo
o Senhor é o mesmo e Ele continua realizando sinais e maravilhas. Eu tenho feito alguns atendimentos online e eu tenho ouvido muitas coisas surpreendentes. E eu hoje ouvi uma que foi extremamente surpreendente, mas foi tão chocante, tão maçante, com uma proporção tão gigantesca, quanto essa do milagre que aconteceu com esse jovem. Mas esse milagre aconteceu de uma forma diferente. Essa pessoa estava numa ansiedade generalizada, que já tinha características de depressão muito fortes. Não queria mais falar com ninguém, estava em isolamento. E eu digo isolamento decisório, ela decidiu se isolar e não conversar com mais ninguém. E o milagre aconteceu porque ela recebeu uma mensagem de texto. Essa mensagem de texto dizia assim: você está bem? Eu estou aqui em certo ambiente que antes nós ocupávamos juntos. E eu senti tanta sua falta hoje. E essa mensagem chegou, e essa pessoa que não estava respondendo ninguém, ligando para ninguém, fazendo contato nenhum com as pessoas que lhe eram amigas ou que estavam próximas, mas essa mensagem plantou uma semente, ou resgatou uma semente de fé. Eu não sei se você tem noção disso, mas você que está acompanhando agora a gente pela internet, também tem esse poder nas mãos, de fazer uma oração e dizer: Deus, eu quero mandar uma mensagem para alguém, uma mensagem de vida, uma mensagem que produza esperança, uma mensagem que traga de volta à memória aqueles que esqueceram quem o Senhor é, uma mensagem que faça com que essas pessoas lembrem ou relembrem das ações extraordinárias do Senhor, não somente narradas na Bíblia, mas acontecendo na vida delas. Me mostra quem é. E aí você de repente pega o teu celular e a primeira pessoa que te vem à memória, você escreve um texto bíblico, uma mensagem de esperança e envia. Você não tem noção do poder que tem uma mensagem de texto. Você não tem noção do poder que tem uma mensagem de voz. Você não tem noção do poder que tem uma mensagem em libras. Você não tem noção o poder que tem uma mensagem que sai do reino dos céus, encontra lugar no teu coração e vai achar lugar no coração de outras pessoas. Mas você está perseverando no compartilhar o reino de Deus? Você está perseverando na missão de proclamar o Evangelho? As pessoas nunca precisaram tanto de uma palavra de esperança como nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas nunca precisaram tanto de uma mensagem de fé e um testemunho de fé como nos dias que nós estamos vivendo. E o Senhor está me dando essa oportunidade, está te dando essa oportunidade de compartilhar vida. Mas o que você está compartilhando? Vida ou morte? Bênção ou maldição? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Essas duas escolhas, essas duas realidades são postas diante das pessoas. E Deus mesmo faz uma recomendação. Ele diz assim no texto: hoje ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Como é que você tem vivido isso? Você está escolhendo a vida? Ou você se alimenta
com as coisas negativas que cercam a tua vida. O último verso ainda nos ensina, nos aponta outra verdade, quando ele diz: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Parece uma redundância. Eles estavam unidos e tinham tudo em comum. Quando você olha assim, parece aquela igreja perfeita, extraordinária, que não tem defeitos. Mas daí você começa a avançar os capítulos. Capítulo 5, você começa a ver alguém que parece que quer aparecer às custas do reino de Deus. Ele vende um terreno, não, ele se propõe a oferecer, mas ele dá uma mentira, vamos colocar assim, engana o seu coração. E é interessante porque ele engana e influencia sua esposa a enganar, a tentar, e o texto vai dizer que ele está tentando, provocando o Espírito Santo de Deus. No capítulo 6 você começa a perceber uma discordância entre os ramos do cristianismo, eles começam a brigar entre si, e os apóstolos observam aquilo, e agora o que a gente faz? Vamos pedir ajuda, vamos pedir socorro, vamos levantar homens que sirvam o Senhor na parte da diaconia, servindo outros, para que nós nos dediquemos à oração e ao ensino da palavra. Você começa a perceber que essa união parece que começa a ser esquecida. E eu acredito que de forma didática esses relatos são postos na Bíblia, para que nós também lembremos que nós somos falhos, que nós erramos, que nós precisamos de outros. Por isso é tão importante nós perseverarmos também nessa unidade, nessa busca pela unidade, para que tudo esteja em comum acordo, em comum união, onde eu e você olharemos para a mensagem do Evangelho e entenderemos: não, realmente isso é importante, eu vou proclamar o Evangelho, não, isso realmente é importante, eu vou perseverar na comunhão, isso realmente é importante, eu vou perseverar no socorro àqueles que necessitam, isso realmente é importante, eu vou perseverar na oração. Porque nós somos tentados a cada um seguir o seu caminho, cada um seguir a sua ideia, os seus ideais. Vê se isso funciona na sua casa. Não funciona, não funciona. Nós precisamos ter em casa concordância, unidade, comunhão, um comum propósito, um comum ideal, senão a confusão está instalada. Por isso eu gostaria de orar hoje por pessoas que nos assistem, mas que almejam, que desejam isso para as suas vidas. Perseverar no ensino da palavra, perseverar na comunhão, perseverar no partir do pão, no socorro para com aqueles que estão necessitados, perseverar na oração, para que sinais como esses que estão narrados aqui, sinais e feitos extraordinários, se manifestem através da sua vida. Mas perseverar nessa busca pela unidade. Buscar a unidade dentro da sua casa, buscar a unidade nos teus núcleos de relacionamento, buscar essa unidade ou esse foco de unidade para que haja concordância em meio à grande diversidade que existe em todos esses ambientes. Porque unidade não significa uniformidade. Muito pelo contrário. Em meio às diferenças, vocês vão encontrar algo que lhes seja comum. E essa diversidade vai olhar para a mesma direção, ter a mesma linguagem, falar o mesmo verbete, usar a mesma forma de comunicação. E aí vocês vão conseguir andar. Vão conseguir sair de onde vocês estão. Mas precisa de perseverança.
Não adianta você falar assim, agora o meu lar vai ter uma direção. Eu vou buscar esse objetivo, essa visão, esse sonho em comum. E na primeira tentativa que dá errado, você já se levanta contra a sua esposa, já se levanta contra o seu marido, já se levanta contra o seu chefe, já se levanta contra o seu líder, já se levanta contra os teus filhos, já se levanta contra os teus pais, já se levanta contra o sistema, já se levanta contra a igreja. Não é assim que funciona. Todos nós precisamos desse tempo para trabalhar as coisas em nós. O aprendizado, a ressignificação da nossa visão do todo. Não é de uma hora para outra, não, demora. Essa semana foi uma pessoa na minha casa ajudar-nos a organizar algumas coisas que estavam meio bagunçadas na minha casa. E foi um espetáculo. Ela ficou uma manhã, orientou-nos como poderíamos fazer aquilo, e faz aqui, faz ali, coloca aqui, coloca acolá. Foi a coisa mais linda do mundo, eu olhando para aquilo, gente, eu não quero nem mexer nesse copo para não bagunçar tudo de novo. Mas no outro dia, eu acordei para fazer café, eu acordo para fazer café para todo mundo, acordei, levantei, estava lendo minha Bíblia, esperando a água aquecer, e eu falei, eita, preciso abrir isso aqui. E eu abro a porta errada. Não era mais a porta dos copos ali, agora era a porta dos pratos. E eu vou te dizer, eu passei a semana inteira abrindo a porta dos pratos, achando que era a porta dos copos. Só ontem eu consegui abrir a porta dos copos, na expectativa de achar copos, e lá estavam eles, mas eu não aprendi de primeira. Então por que você espera que essa pessoa que você está se relacionando aprenda a buscar essa unidade de primeira? Não vai acontecer. Persevere, persevere, persevere. E é o que nós vamos clamar agora. Por isso feche os teus olhos onde você está. Eleva o teu pensamento a Deus agora. E pede ao Senhor para aplicar essa palavra na tua vida e no teu coração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque nós podemos olhar para a tua palavra e perceber que a ação extraordinária do Espírito Santo de Deus é revelada através de homens e mulheres que falham, como eu e os meus irmãos e irmãs. Mas, Pai, hoje nós olhamos para a tua palavra e uma ênfase muito grande veio a essa iniciativa, a perseverança. Por isso hoje nós somos incentivados a perseverar no ensino da palavra, a perseverar na comunhão, seja ela presencial ou virtual, a perseverar no partir do pão, levando aqueles que precisam, a perseverar na oração, para que sinais, prodígios, coisas extraordinárias aconteçam também na nossa vida, mas a perseverar pela unidade, a perseverar pela comunhão dentro das nossas casas, a perseverar pela unidade no nosso trabalho, a perseverar pela unidade no nosso ministério, a perseverar pela unidade em todos os campos onde estivermos, sejam eles reais ou virtuais. Pai, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a perseverarmos, porque em meio a tantas lutas e aflições, como é fácil desistir. Em meio a tantas lutas e batalhas, como é fácil se entregar. Mas nos ajuda a perseverar. Nos ajuda a perseverar para que esses sinais e maravilhas cerquem também a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. É a oração que fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém. Amém.